Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Química. Meu nome é Carla e o tema da nossa aula hoje é novos tratamentos para o câncer. Então vamos lá. Então o câncer, como a maioria de vocês devem conhecer, é um conjunto de doenças que tem em comum o crescimento desordenado, maligno, de células que vão invadir os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, que a gente chama de metástase, para outras regiões ali do nosso corpo. Então, como assim mais de 100 doenças? Então, o câncer ele pode se manifestar em vários órgãos, tecidos, na parte linfática, na parte sanguínea. Então, ele tem vários locais que ele pode se instaurar. Então, aqui na imagem a gente tem uma célula normal e um tecido normal e um órgão saudável. E aqui embaixo a gente vai ter o quê? Uma célula tumoral. Então ela é diferenciada, um tecido tumoral com crescimento exagerado ali de células cancerígenas e um órgão com o tumor. Então como que funciona, como que ocorre o aparecimento de um tumor? Então aqui a gente tem as células normais que formam ali os tecidos e os órgãos, e aí elas sempre passam por divisão celular. Então essas células normais elas crescem e se reproduzem. Elas vão duplicar ali o seu DNA e depois elas morrem. Porém, ali essas células, elas podem entrar em contato com os agentes cancerígenos, que depois a gente vai falar quem eles são. E vai ocorrer o quê? A gente vai ocorrer uma mutação genética ali no DNA. Então, essa célula saudável, ela vai ter essa mutação genética e aí ela vai começar a se reproduzir de forma desordenada. Então, ela vai se reproduzir de forma acelerada e vai dar origem ali aos tumores, que podem invadir ali os tecidos e os órgãos. Então, qual é o comportamento ali dessas células cancerosas? Elas vão se multiplicar de maneira desordenada, descontrolada. Elas têm a capacidade de formar novos vasos sanguíneos que vão nutrir a elas e também vão manter ali as atividades de crescimento descontrolado. Vai ter um acúmulo dessas células, de forma que vai formar ali os tumores malignos, e elas também têm essa questão das células menos especializadas, em relação à célula normal. Aí a gente tem a possibilidade dos tumores benignos, que vai se caracterizar por apresentar células bem semelhantes, à do tecido original, e vão apresentar diferenciação, vão crescer de forma lenta, e são bem vascularizadas. Elas podem ali comprimir os tecidos vizinhos, porém elas não vão se infiltrar, nem vão irromper aqui o tecido. Então elas vão ficar retidas ali no tecido, por isso que ela não causa tanto dano assim. Já o tumor maligno, ela vai se caracterizar por um crescimento mais rápido, que é ali o tumor benigno. As suas células são menos diferenciadas e o grande problema que ela vai Ela vai invadir os tecidos adjacentes, formando a questão das metástases. Então, essa daqui é uma das características ali do tumor maligno. Então, essa metástase, ela ocorre quando, essas células malignas, elas conseguem o quê? Entrar ali na corrente sanguínea, então ela entra aqui pela corrente sanguínea, pelos capilares, e ela vai escapar ali do vaso, formando o quê? Essas micrometástases em outros locais, Então, às vezes, o câncer pode aparecer ali na pele e ele acaba se irradiando, Ele corre essa metástase para outros locais, que no caso é uma colonização no fígado, formando uma metástase plena. Quais são as principais causas ali do câncer? Então, aqui, 10 a 20%, são fatores genéticos, a questão da hereditariedade. E aqui, 30% está relacionado ali com a alimentação, Então, muito importante aquela aula que a gente teve anteriormente, falando sobre a alimentação saudável. E 30% aqui o tabagismo, gente. Então, isso é muito importante. Pessoas que tiveram um hábito ali de tabagismo durante a vida, elas têm uma probabilidade muito maior ali de desenvolver um câncer, durante a sua vida. Aí a gente tem outros fatores aqui como poluição, 2%, medicamento, raios UV, questão da exposição solar, o álcool, pessoas etilistas, alcoólatras,
obesidade e falta de exercício, 5%, exposição profissional e infecções também, 5%. Então, daqui são as principais causas ali do desenvolvimento do câncer. Quais são os sintomas, né, que estão relacionados ali à doença? Então, isso vai variar muito em relação ao quê? À localização do tumor. Então, cada local, né, onde vai se instaurar ali, né, esse tumor vai desenvolver sintomas diferentes, né? Então, por exemplo, ali um câncer no cérebro, um tumor no cérebro, ele pode causar dor de cabeça, convulsões e vertigens. Ali no pulmão pode causar tosse, hemoptise, que é quando a pessoa ela vomita sangue, e dispneia, que é a falta de ar. Os gânglios linfáticos, né, pode ocorrer a linfodenopatia, que é a questão do aumento ali dos linfonodos. No fígado pode acontecer a hepatomegalia, que é o crescimento desordenado, né, ali do fígado, e icterícia, quando a pessoa ela fica bem amarela, né? Então, às vezes, a pessoa ela consegue ter ali um diagnóstico, por exemplo, de câncer no fígado, exatamente por conta dessa mudança ali da cor da pele. Nos ossos, pode ter dor, fraturas e compressão na medula. Então, daqui são alguns sintomas que a pessoa pode desenvolver. Aí a gente tem a questão do diagnóstico, né? Então, o diagnóstico ele deve ser realizado por meio de rastreamento, né? Que é a realização dos exames periódicos, né? Principalmente ali em pessoas assintomáticas, né? Então, o objetivo é sempre o quê? Diagnosticar precocemente, né? O desenvolvimento ali de um tumor. Então, mediante, né, o surgimento de sintoma, esses exames vão ser solicitados e vai ser realizado ali os diagnósticos, né? Como tomografia, ressonância magnética e, em alguns casos, também a biópsia. Aqui a gente tem, né, a questão de algumas atitudes, né, que a gente pode realizar ali para combater, né, o câncer, que seria exercício físico, aumento da melhora da alimentação, parar ali de fumar, né, quem usa a questão do tabaco, evitar ingerir as carnes vermelhas, evitar alimentos industrializados e também a questão do sobrepeso e obesidade. Então, agora a gente vai falar sobre esses novos tratamentos, né? Então, a gente tem ali, né, a questão da imunoterapia, que é um novo tipo de tratamento que a gente já vai falar, a terapia-alvo, além das mais conhecidas, né, que seriam ali a quimioterapia e a radioterapia. Então, o que é a imunoterapia? Então, o nosso corpo ele vai ter o quê? A gente tem um sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é o quê? Ele fica ali, né, fazendo essa vigilância ali das nossas células para evitar o quê? O desenvolvimento ali de células que têm a mutação genética. Porém, o que acontece, gente? Os tumores malignos, eles vão desenvolver mecanismos que vão fazer com que esses tumores cresçam ali no nosso corpo, passando despercebido ali pelo nosso sistema imunológico. Então, esses medicamentos, esses novos medicamentos imunoterápicos, eles vão fazer com que esses anticorpos, né, que os nossos anticorpos, retirem esse freio da resposta imunológica e façam com que o nosso organismo, né, consiga detectar esses tumores e destruí-los, né? Em quais casos a gente pode usar a imunoterapia? Então, aqui no Brasil, já tem sido utilizado ali para câncer de pulmão, bexiga, rins, melanoma, né, que é o câncer de pele, cabeça, pescoço e o linfoma de Hodgkin. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo, né? Então, a gente tem a célula T, que é uma célula ali do nosso sistema imune. Ela é importante ali porque ela faz essa vigilância ali do nosso organismo, procurando células tumorais, né? Células com mutação. E aí, ela vai o quê? Ela vai se ligar aqui a uma célula que vai ter um marcador, né? A gente chama de checkpoint, que é uma proteína que vai frear o ataque imunológico. Então, normalmente, quando a ameaça ela é eliminada, né, o organismo vai enviar sinais que vão assinar esses checkpoints para evitar que as células normais sejam atacadas. Então, daqui é no sistema normal. Só que o que acontece? As células tumorais, elas desenvolvem, né, essa capacidade de passar desapercebida ali pelo nosso sistema imune. Então, para escapar ali do ataque, a célula do câncer vai usar o quê? Esse marcador aqui em sua superfície, que é esse daqui, que vai encaixar ali no checkpoint de uma célula do linfócito T, né, a célula do nosso sistema imune, e vai acionar os freios da célula T.
Então, o que acontece? Essa célula tumoral, ela impede, né, ela mascara ali essas células tumorais e o nosso sistema imune não consegue atacar e destruí-las. Então, a imunoterapia vai utilizar dessa estratégia, né, para destruir as células tumorais. Então, a gente vai utilizar drogas que vão fazer a questão da inibição do checkpoint, que vai bloquear essa proteína da célula T, que vão frear ali o sistema imunológico. E aí essas células T, elas vão passar o quê? A reconhecer as células tumorais, né, como inimigas e vão atacar essas células cancerosas e vão destruir, tá? Então daqui é o princípio, né, fundamental da imunoterapia. Aí dentro dessa parte das terapias celulares, né, existe uma técnica que vai utilizar as células T, né, que são essas células do nosso sistema imune, e vão ser coletadas e vão ser enviadas ali para análise num laboratório especializado. E essas células T vão o quê? Eles vão escolher aquelas que vão ter uma maior agressividade ali contra o tumor, né? Então eles vão pegar essas células que são mais especializadas, que são mais agressivas e vão fazer a questão da multiplicação, né? Eles vão criar ali em laboratório as supercélulas T, né? Então elas vão ser multiplicadas em milhões de vezes ali no laboratório e vai ser injetada novamente ali no paciente para o quê? Para destruir as células cancerígenas. Então daqui a gente chama de terapia celular, né? Ali na parte da imunoterapia, né? Recentemente a gente teve um caso muito interessante aqui no Brasil com o processo da imunoterapia que a gente chama de CAR-T-cell, né? Então a gente pega ali as células T do paciente, faz essa modificação genética, né? A gente vai colocar ali um receptor de antígeno quimérico, que a gente chama de CAR, que permite reconhecer os tumores. Então ela vai se tornar ali dentro do organismo do paciente uma célula de agressiva, além de ser extremamente agressiva, ela vai ser ela vai saber o que procurar, ela vai estar ali já com esse receptor da célula cancerígena e vai encontrar essa célula e vai destruir elas. Então esse daqui é o processo de imunoterapia por CAR-T-cell. Por que esse tipo de tratamento ele é tão inovador? Porque ele vai destruir somente as células que estão infectadas, as células que estão ali com o problema. Não, eles não vão destruir as células saudáveis como acontece nos outros tipos de tratamento. Então aqui a gente tem um paciente, né, aqui ó, com o corpo todo tomado, né, de tumores, né, então todos esses pontinhos pretos são tumores e aqui depois do tratamento como a gente teve uma melhora significativa, né, desse paciente. A gente também tem a questão da terapia-alvo, que são as drogas que vão ter o quê? Alvos específicos ali para as células tumorais e vão apresentar o quê? Essa questão da especificidade e também as alterações genéticas ali do câncer. Então elas podem encontrar essas células e destruí-las como se fosse um alvo. Ela é indicada ali para câncer de rim, pulmão, mama e pele, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um medicamento, então daqui é uma molécula do anticorpo monoclonal que vai agir ali como as células do nosso sistema imune. Aí a gente tem a cirurgia oncológica, né, que é um tratamento que é realizado para fazer a remoção ali do tumor. A gente tem a quimioterapia, né, que é mais conhecida, então ela é um tratamento, né, que vai ter os compostos químicos específicos para a destruição das células cancerígenas, porém as células saudáveis elas também podem ser destruídas ali durante o tratamento, né, então essa pessoa ela vai ter várias reações adversas ali durante o tratamento. A gente tem a radioterapia, né? Então ela é realizada ali através de radiações ionizantes que possuem o poder de destruir ou inibir o crescimento ali das células, né? E a radioterapia também vai atingir as áreas que tem ali as células cancerígenas afetadas. E, por último, a gente tem a hormonioterapia, né? Então a gente tem alguns tipos de câncer, como o câncer de seio, que elas são responsivas ali à questão dos hormônios, né? Então a gente vai ter alguns medicamentos, como o tamoxifeno, que vão inibir a questão da produção, né, dos hormônios que fazem com que esse tumor acabe crescendo. Então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula de hoje, né, sobre os novos tratamentos ali para o câncer. Para mais informações, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.